Eu estou na cidade de Allahabad, aqui no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. Aqui está acontecendo o festival chamado Kumbh Mela, que acontece de 12 em 12 anos nessa cidade e de 4 em 4 anos em alguma cidade sagrada para o hinduísmo. Nesse ponto aqui da cidade, do festival, na verdade, que ocupa uma área gigantesca, há o encontro do rio Ganges com outros 2 rios, tornando esse momento, esse lugar aqui, super especial para todos os crentes do hinduísmo. Nesse momento, o significado sagrado dos outros rios que juntam com a mãe Ganga, que é o rio Ganges, traz um clima de festa e de celebração nesse espaço que é muito maior do que qualquer espaço de festival que eu já vi em toda a minha vida. São cerca de 150 milhões de pessoas que frequentam esse lugar no período de aproximadamente 3 meses. São menos de 3 meses, mas vem gente de toda a Índia e de várias partes do mundo para participar. Tem gente que dorme aqui, fica acampado aqui. A ocupação da hotelaria da cidade, que não é muito grande, estoura, e esse festival está acontecendo aqui nessa cidade em 2019. Fala pessoal, a gente viajou alguns anos no futuro e eu cheguei até aqui para a gente falar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre Kumbh Mela, que é esse grande festival que a gente vai ver algumas imagens. Esse festival que vocês estão vendo foi o que aconteceu em Allahabad, hoje em dia se chama Prayagraj, em 2019, ou seja, foi um dos maiores festivais, um festival que acontece de 12 em 12 anos, um festival grandão, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente está agora em 2021 e o festival está acontecendo exatamente agora, nesse momento, na cidade de Haridwar. E se você não conheceu Haridwar, você pode clicar aqui no card e conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade e sobre os rituais que acontecem também à beira do Ganges. Não deixa de clicar e conhecer um pouco mais. E não deixa de se inscrever no canal e já dar um joinha para esse vídeo, para a gente continuar produzindo conteúdos muito legais sobre a Índia, beleza? Bem, gente, o Kumbh Mela, ele é um grande festival. Na verdade, ele é o maior, é considerado como a maior peregrinação em todo o mundo. É por isso que em 2017 a Unesco classificou o Kumbh Mela como o patrimônio cultural imaterial da humanidade. O Kumbh Mela, ele é um festival que acontece em torno dos principais rios indianos para que os adeptos ao hinduísmo tenham a crença de que se banhar nas águas desses rios, dessas cidades específicas durante esses festivais que têm datas muito específicas para acontecerem, isso traz a eles uma sensação de purificação, de renascimento, libertação das suas ilusões mundanas para se conectarem a uma consciência cósmica divina. Essa é a crença dos hindus a respeito do Kumbh Mela. E durante ao longo dos anos, existem datas específicas para que essa celebração aconteça em 4 cidades específicas. As imagens que a gente está vendo nesse vídeo foram gravadas em Allahabad, lá no estado de Uttar Pradesh, na Índia, e existe toda uma combinação dos planetas, do mês hindu específico, uma data específica, para que essa cidade e essa data aconteçam e sejam combinadas. O festival recebe entre 70 a 100 milhões de peregrinos que frequentam esse festival em todas as suas realizações. As comemorações duram 155 dias, com 6 dias envolvendo ritos de purificação, 6 dias específicos. Vamos falar um pouquinho sobre a origem, o que quer dizer a palavra Kumbh Mela. Kumbh significa panela e Mela significa festival. Então, uma tradução muito simples seria o Festival do Pote. E eu vou explicar a história desse evento, desse fenômeno, desse nome, para a gente entender. Bem, a lenda das escrituras sagradas hindus vão dizer pra gente que
os semideuses perderam as suas forças, que os semideuses se chamam Devatas, estou lendo aqui na minha cola, eles perderam as suas forças e para recuperar, eles tiveram que compartilhar esse pote que continha o néctar da imortalidade com os demônios, os asuras. Durante esse compartilhamento desse néctar da imortalidade, eles começaram a brigar e parte desse néctar da imortalidade, esse pote, na verdade, foi carregado por um pássaro chamado Garuda e parte desse néctar caiu em 4 cidades específicas. E é por isso que o festival Kumbh Mela acontece exatamente nessas cidades que são Prayagraj, que é Allahabad, mudou de nome, Haridwar, Nashik e Ujjain. São 4 cidades, sempre vão acontecer nessas 4 cidades. A batalha durou 12 dias. E é por isso que de 12 em 12 anos acontece o Mahakumbh Mela, que é o maior e mais completo festival de todos que podem acontecer durante todos os anos, tá bom? O evento, como eu já falei, ele acontece em diferentes cidades e sempre tem um rio associado a essa celebração. Ali em Haridwar, por exemplo, a gente tem o Ganges. Todas as celebrações de banhos, os banhos rituais para purificação acontecem às margens do Ganges. Mas já em Allahabad, que é onde a gente está assistindo as imagens, há uma confluência de rios, que é o rio Ganges, o rio Yamuna e o rio Saravasti, que formam então o Sangam, é a confluência de 3 rios. Então a sensação de que há mais poder nessa celebração em Allahabad é ainda maior. Durante essa celebração, vários peregrinos de várias partes do mundo, de todo o país, migram para essas cidades específicas, mas há também um grande fenômeno de um ajuntamento dos sadhus, que são grandes homens sagrados, peregrinos, religiosos que vêm até o Kumbh Mela, e muitos dos peregrinos dos outros seguidores do hindu querem ter tempo com esses sadhus, porque eles são seres consagrados, são homens, são como profetas, são como sacerdotes do hinduísmo levados em alta consideração, a fim de obterem conhecimento, iluminação espiritual. Por isso que eles são muito respeitados. E há uma classe entre os sadhus que são os Naga Sadhus. É um povo muito diferente, muito exótico para o nosso olhar ocidental. Os Naga Sadhus, eles andam nus, eles mancham os seus corpos com cinzas que são provenientes normalmente da cremação de corpos. Eles possuem às vezes dreads muito grandes, cabelos emaranhados, são personalidades muito exóticas, vivem ao ar livre, são muito resistentes. Então, em determinados momentos do Kumbh Mela, há um banho coletivo exatamente dos sadhus e dos Naga Sadhus. A gente tem algumas imagens na internet que mostram esse banho coletivo. E para a gente terminar esse vídeo, depois de ver essas imagens, saber essas informações, conhecer os Naga Sadhus, conhecer essa peregrinação, aí você deve estar se perguntando: o que leva um homem, milhares de pessoas, milhões de pessoas a participarem do Kumbh Mela? A razão é puramente religiosa, a fé dessas pessoas, a devoção, o objetivo de buscar a realização não apenas para si, a purificação dos seus pecados, mas das gerações anteriores, dos seus antepassados que já morreram, para que eles tenham purificação, uma boa transição nas vidas passadas e nas vidas futuras, inclusive. Então, é um ato de fé, é um ato de entrega, é um ato de profunda devoção, e é por isso que atrai milhões e milhões de pessoas o Kumbh Mela em todos os anos onde ele é realizado. Hoje, em 2021, ele está sendo realizado lá em Haridwar, como eu falei para vocês, durante uma pandemia de Covid-2019, que traz uma grande preocupação das autoridades e uma grande explosão no número de casos, na verdade, ali na Índia também, que está se tornando hoje, agora aqui em abril de 2021, a maior concentração e um dos países mais graves com relação à pandemia nesse ano. Por causa desse grande ajuntamento, são milhões de pessoas migrando, viajando pelo país, indo até uma cidade e ali às margens do rio Ganges, aglomeradas dentro e fora da água. Você conheceu hoje então o Kumbh Mela, você conheceu mais um pouquinho da cultura hindu, da religião hindu,
de um dos grandes e maiores festivais, o maior festival religioso do mundo inteiro. Eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe esse vídeo, que você mais uma vez dê like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você saber mais sobre culturas, povos, religiões e conhecer o mundo, e tem muita coisa boa para vir por aí. Falou? Um abraço, até o próximo vídeo.